Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, para nossa primeira edição aqui do Plantão Glorioso, edição de sexta-feira. Muitas notícias, inclusive, começar, claro, né, pela convocação do Luiz Henrique. Na lista aí do Dorival Júnior já criava-se uma expectativa para a convocação do Luiz Henrique e tá de parabéns aí pela convocação, merecida a convocação do Luiz Henrique. A gente vai mostrar para vocês como isso não é importante só para o jogador, como também para o próprio Botafogo, essa valorização. Vamos falar também sobre a situação do Cuiabano, que saiu com a tipóia no braço na partida contra o Palmeiras. O nosso querido Dr. Edu Garrido deu seu parecer, que sua palavra do especialista, como sempre, participando aqui do GG, para poder falar sobre essa situação do Cuiabano, o que preocupa, o que não preocupa. Vamos falar também sobre o nosso adversário na Libertadores, o São Paulo, que eu acho que passou até com certa facilidade pelo Nacional, além da situação do zagueiro Jair do Santos, que o Botafogo tem interesse, e também de um lateral, que pode rolar aí uma troca de laterais entre Botafogo e Peñarol. Será? Conto para vocês depois da vinheta, segura aí. Já chega deixando aquele like, dá aquela moral aqui pro canal Gigante Glorioso. Já somos mais de 110 mil inscritos aqui no GG. E claro, se você não conhece o nosso outro canal, Dois Toques, a gente fala de futebol no modo geral. O Guilherme tá trazendo cada vídeo sensacional lá, abordando certas polêmicas do futebol, do jornalismo esportivo, enfim. Não conhece Dois Toques, dá essa moral pra gente lá também. Segue a gente nas outras redes sociais aqui do Gigante Glorioso. Vamos lá, vamos falar primeiro, claro, da convocação do Luiz Henrique. Eu só vim gravar o vídeo depois da chamada ali do Dorival, né, da convocação, porque tinha essa expectativa do Luiz Henrique ser convocado. Eu falei, achei justo a gente gravar isso após a convocação. O Luiz Henrique, ele já estava naquela lista dos pré-nomes ali, a lista larga da seleção, com os 40 nomes, então já tinha uma expectativa bem grande da sua convocação, até pelo desempenho do Luiz Henrique no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, enfim, vem fazendo uma baita temporada o Luiz Henrique, e aí a gente mostra como é importante essa valorização do atleta, né? O atleta ganhar essa moral de ter o seu trabalho reconhecido, né? Ele sai lá do Betis jogando muita bola, mas um holofote um pouco esquecido, né? A galera não prestava muita atenção no Luiz Henrique com o seu futebol lá no Betis. Só quem acompanhava ali a La Liga, quem acompanhava o futebol europeu, via o desempenho do Luiz Henrique. Mas quando você traz o Luiz Henrique para o Botafogo e o jogador começa a ter um desempenho fora do comum, é um dos maiores destaques do Campeonato Brasileiro na atualidade, talvez um dos melhores jogadores da atualidade, ele, e sendo justo aqui, junto com o Estevão do Palmeiras, ambos convocados, inclusive, para a seleção, mostra com justiça essa convocação do Luiz Henrique e que a gente tem que olhar de uma maneira positiva para essa convocação. Eu sei que às vezes a gente tem aquela questão de, pô, não ligo muito para a seleção brasileira, pô, tanto faz se chama ou não, ou então quando convoca algum jogador, pô, vai prejudicar a gente aqui ou ali. Não, nesse intervalo de data FIFA, o Luiz Henrique vai ter a oportunidade de mostrar o futebol na seleção, isso valoriza o atleta e quem ganha com isso também é o próprio Botafogo. Porque você tem um jogador que está atuando em alto nível no futebol europeu, vem para o futebol brasileiro, vem para o Botafogo, começa a atuar e conquista um espaço na seleção brasileira, com muito trabalho e mostrando o seu potencial, isso atrai olhares de outros jogadores que também podem estar numa situação semelhante à do Luiz Henrique, jogando em altíssimo nível na Europa e ver numa proposta do Textor, numa proposta do Botafogo, para jogar aqui no futebol brasileiro, tendo essa chance de chegar à seleção brasileira. E claro, isso financeiramente também é muito bom, valoriza mais o atleta. Estava vendo até agora há pouco uma matéria do Globo falando sobre essa possibilidade de valorização do Luiz Henrique, né, que custou aí 20 milhões de euros no total, e o Botafogo tem a expectativa de vender por cerca de 40 milhões de euros, que estaria aí cerca de quase 250 milhões de reais. Então é uma valorização muito grande. A matéria do blog do Diogo Dantas está lá um pouquinho mais detalhado, porque é uma visão de investimento do John Textor muito interessante, porque à primeira vista muita gente falou, nossa, a maior contratação do futebol brasileiro era, né, até a do Almada agora, tinha sido a do Luiz Henrique, e aí a gente vê esse tipo de valorização, é um investimento do sócio majoritário do Botafogo, John Textor, que coloca esses 20 milhões para trazer o Luiz Henrique e vai conseguir provavelmente transformar em muito mais, né? Aí essa expectativa de 40 milhões de euros e uma convocação para a seleção brasileira certamente aumenta, né? Faz se aproximar desse valor. Então parabéns ao Luiz Henrique, aproveita a oportunidade e consiga mostrar o seu futebol como vem mostrando no Botafogo e volte e nos ajude ainda mais, que a temporada ainda não acabou. A gente vai precisar muito de você para o restante dela, Luiz Henrique. Então fica o nosso parabéns aqui do canal Gigante Glorioso, beleza? Bom, vamos lá sobre a situação do Cuiabano. Preocupou a gente, com certeza, aquela saída com a tipóia no braço, mas trocamos aquela ideia sempre aqui com o Dr. Edu Garrido, que traz sempre seu parecer, né, sua palavra do especialista em relação a essas situações do departamento médico do Botafogo. E a gente vai acompanhar agora o que ele falou a respeito do Cuiabano. Se liga aí.
Fala galera do canal Gigante Glorioso, tudo bem? Tudo tranquilo? Preocupação com relação ao cuiabano? É pertinente a preocupação, ele saiu com uma imobilização ali, com o braço na tipoia, mas normalmente luxações elas não requerem nenhuma intervenção cirúrgica, nenhum tratamento mais específico, depende muito da luxação, mas a grande maioria o tratamento é conservador, né? Se houve um pronto atendimento e a gente viu que ele foi socorrido imediatamente na hora da lesão, né? O departamento médico faz uma redução, a gente reduz a luxação. A luxação é a perda de contato entre as extremidades ósseas e o que a gente precisa avaliar no pós-ocorrido, né, no pós-lesão, é se houve algum dano de tecido conectivo, de parte mole, de algum ligamento, se alguma estrutura óssea foi comprometida ali, por mais que tenha sido reduzido, é importante se avaliar isso depois, né? Se porventura não tiver nenhum incômodo, nenhuma dor, nenhum edema, nenhuma alteração estrutural da parte articular, né? Vida que segue, logo o cuiabano estará de volta. Vamos aguardar aí, provavelmente 24, 48 horas, já se tenha um pronunciamento com relação ao nosso lateral esquerdo. Saudações alvinegras, aquele abraço, passamos! Valeu, doutor Edu Garrido, como sempre aqui dando aquela moral enorme pro canal Gigante Glorioso, dando aquela tranquilizada, dando seu parecer de quem é um profissional da área. E claro, né, a gente vai aguardar aí, como disse o doutor Edu Garrido, as próximas horas para ver o diagnóstico que o Botafogo vai divulgar a respeito do cuiabano. Ontem, até na folga do Botafogo, a galera já saiu ali para a praia, o cuiabano já foi visto lá na praia, não estava com tipoia no braço, já estava sem a tipoia, estava ali junto com o Rafael e outros jogadores, aproveitando o dia de folga. Então isso já tranquilizou também mais um pouco a gente. Então que o cuiabano já retorne o quanto antes. Vamos lá, sobre o zagueiro Jair dos Santos. O Botafogo tinha criado aí uma aproximação, até o nosso querido Anderson Mota ontem trouxe que tinha situações acertadas já entre o atleta e o Botafogo, salariais e tal, estavam confiantes, mas rolou aqui uma declaração, uma publicação do presidente Marcelo Teixeira, que informou que foi recusada a proposta pelo atleta do Santos, né? O Marcelo Teixeira publicou o seguinte: a minha filosofia de trabalho, comprovada em gestões anteriores, é de revelar atletas e conquistar títulos. Dessa forma, recusei a proposta do zagueiro Jair, como outras de milhões por atletas desse elenco. Se realmente continuar insistindo no interesse, que pague a multa, já que o seu contrato foi renovado mês passado até 2027. E o Botafogo certamente deve procurar outro atleta mediante essa situação referente à multa. A multa do atleta, para a gente ficar sabendo aqui, é de 70 milhões de euros, né? São cerca de 386 milhões de reais. Então é aquela multa para você afastar a concorrência ali interna, né, do futebol brasileiro. O Botafogo aí certamente deve partir para outro zagueiro. E aí a gente traz, claro, qualquer outra informação para vocês aqui com mais detalhes em breve. E aí, complementando essa questão dos reforços também, o Botafogo pode ter aí uma troca de laterais com o Peñarol. Por quê? O perfil do Buisan, que é um jornalista uruguaio, colocou aqui que o Botafogo, o Independente e o Defensa e Justiça fizeram propostas formais para o Pedro Milans, que é o lateral direito do Peñarol. Pedro Milans, lateral direito do Peñarol, e aí tem todo aquele imbróglio, né, do Peñarol com o Damian Soares e Botafogo. Então talvez a gente possa estar vendo o desenrolar de uma história nova aí com essa troca do Damian Soares, né, que já não tem mais clima, não tem mais situação para continuar no Botafogo, está treinando separado, enfim, a gente já sabe toda essa situação. Inclusive uma situação essa, vou até abrir um parênteses aqui, que ficou cada vez mais estranha depois da declaração do Matheus Ponte para a Rádio Uruguai essa semana. Estava lembrando disso agora há pouco, que o Matheus Ponte falou que simplesmente essa situação do Damian pegou todo mundo de surpresa e que eles não entenderam nada. O cara não mostrava nenhuma afeição estranha, estava tranquilo com o elenco, estava sendo adorado pela torcida, a torcida gostava dele e nenhum dos jogadores entendeu, nem ele, que era um dos que mais tinha aproximação com o Damian Soares, né? Só para fechar aqui essas aspas aqui, porque realmente é uma situação muito estranha essa do Damian, que até agora ainda é um mistério para mim. E aí pode rolar essa troca, Peñarol e Botafogo, entre a sua lateral direita, ali entre seus atletas da lateral direita. O Pedro Milans é um atleta jovem, 22 anos ainda, então é um perfil diferente, claro, do Damian Soares, que é um perfil de experiência, enfim. Mas
Vamos ver como é que vai ser se desenrolar, né? Os dois clubes estão dos mesmo lado da chave da Libertadores. E aí tem que se pensar em diversos outros fatores, pensar lá na frente também. O Botafogo tem muito caminho pela frente, claro, vai enfrentar o São Paulo, o Peñarol pega o Flamengo, mas corre esse risco das equipes se enfrentarem. Não sei como fica essa conversa, se isso também é incluído nas conversas sobre essa troca dos laterais. Mas por enquanto, 3 clubes interessados, entre eles o Botafogo no Pedro Milans. Claro, acertando ou tendo um pouco mais de detalhes dessa situação, a gente traz aqui para vocês sobre o Pedro Milans, lateral direito do Peñarol. E aí, falando, claro, do nosso adversário, vamos falar de Libertadores, que ontem o São Paulo conseguiu aí passar de fase, passar ali pelo Nacional. Achei até com certa facilidade, não sei se vocês concordam com isso, mas achei que o São Paulo passou com muita tranquilidade, talvez tenha sido o confronto mais tranquilo aí dessa fase da Libertadores, dessas oitavas de final da Libertadores. E aí a gente pega um São Paulo entre o dia 17 e dia 19 de setembro, que deve ser essa partida de ida no estádio Newton Santos, e a partida de volta no Morumbi, entre o dia 24 e o dia 26 de setembro. E aí deve ser entre terça, quarta e quinta-feira, né, se eu não me engano, as datas, né? Vamos ver ainda o que vai se decidir desse calendário, porque rolou uma situação diferente, né? 3 times do Rio de Janeiro se classificaram para as quartas de final, então não pode ser no mesmo dia, então vão ter que ser em dias diferentes, provavelmente terça, quarta e quinta-feira aí esses confrontos, porque Botafogo, Flamengo e Fluminense também passaram de fase. E aí a gente enfrenta um forte adversário, meu ver, um adversário que traiçoeiro. São Paulo é um time que está acostumado a estar disputando. Botafogo vem com uma qualidade absurda, joga, na minha opinião, o melhor futebol da atualidade no futebol brasileiro, é quem apresenta melhor tecnicamente e precisa só vencer certas situações que eu acho que vão até além do campo. Como eu acho que passou pelo Palmeiras, deu aquela virada de chave muito boa. Vi muita gente comentando ali, pô, o Botafogo reviveu sombras, reviveu momentos ali naquele final de jogo contra o Palmeiras, mas eu de certa forma enxergo diferente. Eu enxergo que aquilo ali serviu realmente para dar uma virada de chave e acredito que o Botafogo entra muito forte nessa competição para enfrentar o São Paulo e seguir o seu caminho rumo à glória eterna, que esse ano tenho fé que a Libertadores está preparando bons momentos pra gente. Eu vou ficando por aqui, mais tarde, claro, tem mais conteúdo aqui no canal Gigante Glorioso e também no nosso outro canal, Dois Toques. Se você não segue ainda, dá essa moral pra gente lá no Dois Toques, beleza? Forte abraço, mais tarde tem Guilherme Cardoso de volta aqui no GG. Abraço, valeu, fui.